Jones, Emanuel, Salve, galera! as classes parasitas, os bilionários e o submarino. O tema do vídeo de hoje é as classes parasitas, os bilionários e o submarino. Antes de tudo, eu quero aqui fazer uma crítica aberta ao meu camarada Jones. Camarada, compra um microfone, por favor, por favor. Público, por favor, comenta para ele comprar um microfone, por favor, por favor. Você que é chato, sei, por favor. Porque agora eu vou ter que abaixar o som, aí vai ter gente reclamando que o som não funciona, aí eu vou ficar estressado, e a vida vai seguindo, né? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, vocês devem ter acompanhado aí, né? História muito boa história, porra. Tá rindo, né, safado? E foram num cano de PVC, que é um submarino, né? Ver o resto dos Titanic, e aí estão lá com o resto do Titanic, né? Eles, o resto do Titanic, o cano de PVC e o coração do mar, que pra quem não lembra, a senhorinha lá do Titanic, verdade! ela jogou a joia no final do filme lá no mar, né? Tá todo mundo junto. E aí, pode parecer piada, mas não. Mas quem explicou isso? Caralho, o Jones sabe muito de filmes assim. Sabe muito. Não isso em específico, né? Mas essa tendência comportamental da burguesia foi... Cadê a empatia da esquerda? Tá na casa do caralho! Lenin. Isso mesmo, Lenin. No imperialismo, etapa superior do capitalismo. Vamos aqui entender isso. Veja. Nesse livro de Lenin, que é muito curto, muito fácil de ler, tipo assim, exige atenção e tal, estudo, mas não é um livro difícil. É tranquilinho Lenin mesmo. explica uma coisa, do final do século XIX para começo do século XX, começa um processo de fusão do capital bancário com o capital industrial, formando o capital financeiro e um mega processo de concentração e centralização do capital. Monopolização. Quem já leu esse livro vai lembrar que Lenin dá vários dados mostrando a dimensão do crescimento dos conglomerados empresariais, do crescimento assustador da escala de acumulação de capital. E Lenin também faz o debate de que, a partir da era do imperialismo, da era dos grandes monopólios controlando cadeias produtivas gigantescas no âmbito de cada país imperialista e do mercado global, também se fortalece o parasitismo da burguesia, né? Veja, é o famoso ninguém trabalha. Sempre teve aquelas pessoas que vivem de renda, né? Aqueles ricos, milionários, burgueses que não têm uma fazenda, não tem uma fábrica, não tem um grande comércio, não produz nada e vive de renda, vive de aplicações financeiras. Isso sempre existiu, inclusive até antes do capitalismo, né? Vamos lembrar que, por exemplo, em Gênova e Veneza, né, as cidades estados italianas no século XIV e XV, antes da consolidação do capitalismo, você tinha, por exemplo, rentistas vivendo muito bem, inclusive financiando arte, botando os pintores para pintar, só os mecenas para escrever as coisas e por aí vai. Muito bem debatido, inclusive, no livro do Giovanni Arrighi, né? Sobre não sou eu, Giovanni Arrighi, ciclos tá? históricos do capitalismo. Só que, na era do imperialismo, a característica de ter uma parte da burguesia que vive pura e simplesmente de renda, vive da especulação financeira, isso é uma tendência de crescente global. Inclusive, hoje, boa parte do que a gente entende como burguesia não é proprietária direta dos meios de produção. Ela é proprietária das ações. Burguesia são bilionários que têm ações em fundos de investimento diversos, que têm uma carteira de investimentos diversificada e participa, a partir de uma intricada rede, da propriedade dos meios de produção. Mas a ideia daquele burguês que tem uma fábrica, uma rede de fábricas, e aí meio que trabalha diretamente na fábrica, isso é uma coisa do século XIX. Então a primeira coisa, você tem cada vez mais
E é muito louco pensar o quanto nesse processo de financiarização da economia, as dinâmicas financeiras que operam de maneiras diferentes em cada país vão afetar as economias nacionais de formas diferentes, né? Então, por exemplo, a economia financeira no Brasil, ela é muito ligada ao agronegócio. E faz sentido na posição que o Brasil ocupa no capitalismo global, um país de capitalismo periférico, que ele consiga gerar ciclos de acumulação a partir do processo de financiarização da economia e, ao mesmo tempo, manter o agronegócio. Um extrato da burguesia que é dominante, que vive de especulação financeira, que vive de renda, que vive de lobby. Então, um caso clássico, por exemplo, do João Amoedo. Veja, João Amoedo tem um patrimônio de mais de 300 milhões de reais, vive de especulação financeira, nunca teve uma fábrica, nunca teve uma fazenda, nunca teve um comércio, nunca vai ter e vai viver o resto não da produz vida, nada, né, com essa taxa de juros, que é a maior taxa de juros do mundo aqui no Brasil, de aplicações financeiras. E não trabalha. O cara não produz nada, tá ligado? Eu acho que o elemento parasitário do capitalismo financeiro ele é ainda pior, porque ele não tá muitas vezes diretamente atrelado a necessidades e produção industrial. É claro que não dá pra gente separar burguesia financeira e burguesia industrial. Não existe essa separação automática, tá ligado? Eu acho que a gente não pode descategorizar nesse sentido, porque a burguesia financeira especula em cima da produção industrial, em cima da produtividade. Mas é muito louco ver, né, que banqueiros, investidores, tipo João Amoedo, são pessoas que, né, nunca fizeram parte do processo produtivo, assim, né? Sempre nesse campo da especulação, sempre nesse campo do enriquecimento financeiro, né? E não industrial ou não outra coisa, né? O que torna a situação ainda mais grave, né? Enfim, é só parasita, só parasita. E aí, o que se faz quando você é um bilionário ocioso que vive de aplicações financeiras? Não é porra nenhuma. A segunda questão. O que você faz? Contrata um submarino para ver o Titanic. Que é o volume de acumulação de capital. Desculpa, Jô, eu vou mexer a minha câmera, porque essa imagem do Lenin é muito boa. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá muito bom. Olha que coisa linda aqui. Eita, Lelê! Tal. Se você chegasse com um burguês da Inglaterra, vamos dizer, 1840, o cara é dono de uma fábrica de tecidos, e chegar para ele e dizer assim: ei, bicho, olha, daqui a 100 anos vai ter um burguês feito tu, que vai ter mais dinheiro do que gente de um país inteiro. Tem um burguês bilionário com mais de 300 bilhões, 400 bilhões na conta. O burguês da Inglaterra, da Revolução Industrial... E a risada. Vai dizer, não, pô, dispensa aí, nada a ver isso aí, pô, é demais, né? Não, eu acho que não, eu acho que é demais. Porque, veja, é uma mudança de escala de acumulação. Então, o burguês de 1840 era um cara rico, era um cara que vivia bem, que tinha uma mansão, que tinha vários empregados, e que vestia melhores roupas, tinha melhor comida e tal, mas não era uma pessoa, por exemplo, que tinha individualmente mais patrimônio do que todos os habitantes de Londres. Que é o que acontece hoje. A era do capitalismo é mais desigual. A gente está na fase mais desigual. O imperialismo aumenta a escala de acumulação de capital ao ponto que alguém rico não é mais alguém milionário, sabe? Tipo, sei lá, um jogador do esporte, um lateral do esporte é um cara milionário. Só que não é nada próximo de um Jorge Paulo Lemann, tá ligado? Que é um cara bilionário com muitos bilhões. Então, há, na era do imperialismo, também um crescimento gigantesco da escala de acumulação. Então, hoje, é normal no sentido que é corriqueiro no capitalismo, você ter um cara como Jorge Paulo Lemann, que a renda dele é maior que a renda de todos os habitantes de Pernambuco, assim, pá. Pernambuco tem 10 milhões de E não vai ser preso pela fraude fiscal que fez na Americanas, né? habitantes, tá ligado? Então, assim, a Vale lembrar. A escala de concentração de riqueza, a escala de desigualdade é assustadora, é gigantesca. Consequência prática disso, Lenin e Bukharin debateram muito como essa classe parasita, né, que cada vez mais está descolada do processo produtivo imediato, meu irmão, vai arrumar jeitos aberrantes de gastar seu dinheiro. Aí tem todo um debate, toda uma produção crítica na sociologia sobre as chamadas classes ociosas, sobre o consumo de luxo, sobre formas irracionais de gastar dinheiro. Tem todo um mercado de luxo exorbitante. Então, pague 10 milhões e viagem para ver a Terra da órbita da Terra.
compre um carro exclusivo da Ferrari, edição de colecionador, só é 20 carros no mundo, cada carro, 15 milhões de dólares ou de euros. Viagem para a desgraça da caverna do inferno, pagando 2 milhões. Compre uma ilha para você, compre uma ilha. A ilha custa 40, 50, explorar o milhões. Espaço. Compre um colar de diamantes, de diamante roxo tirado do inferno, pague 20 milhões. Ou então, vá para o cassino. Né? Vá para o cassino, e aí é um cassino exclusivo, de alto luxo, gaste 10, 15, 20 milhões numa noite apostando. Coma carne de ouro. Lembra do bagulho da carne de ouro? Pronto, coma carne de ouro. Pague 400 mil reais. Pague 1 milhão num terno. E assim, ó, a imaginação vai indo, sabe? E esse bagulho do submarino virou notícia porque é um negócio meio tosco quase, deu errado e tal, os caras estão desaparecidos aí, podem ter morrido. Ele afundado aí junto com o Titanic pro resto da vida, mas veja, esse tipo de aventura exótica de bilionários, isso é comum, viu, gente? Existe todo um mercado gigantesco em torno disso e é um mercado que cresce. E fazer expedição em vulcão ativo, e ir para caverna não sei da onde, e viajar para a órbita da Terra, e desenvolver nave espacial para levar bilionário para a Lua, e especulação em torno de projetos para viagens para Marte, e tudo isso é comum. Claro, isso é acessado por um público seleto, né? Então, assim, eu que sou uma pessoa comum, vocês, eu acho que não tem nenhum bilionário aqui assistindo meu canal, vocês que são pessoas comuns, a gente, porra, fica até, que porra é essa, boy? Mas, tipo, há todo um mercado para isso, e é assim que bilionário gasta dinheiro. Eu não sei fazer essas contas, né? Eu não sei fazer essas contas aí. É isso, é tanto dinheiro, bicho, que você precisa criar uma realidade paralela de consumo de mercado para poder gastar tanto dinheiro, pô. Mano, aquele vídeo da fortuna do Jeff Bezos medidos em arroz é sensacional. Mas, por exemplo, se uma pessoa tem 100 bilhões de patrimônio, aí eu dia desse, numa live eu tava fazendo com o João Carvalho, alguém fez uma continha dessa, eu não vou lembrar o número, dizendo que se a pessoa tivesse gastado 10 mil reais desde que o Brasil foi invadido pelos portugueses até hoje, então 500 e tantos anos depois, ela não tinha gastado todo o dinheiro, sabe? E tipo assim, é um volume de capital concentrado nas mãos de poucas pessoas, que, meu irmão, se os caras gastarem 10 mil, 20 mil por dia, os caras não vão gastar todo o dinheiro nem até a terceira geração. E aí, para uma pessoa que pode dar 1 milhão, porque essa viagem aí para ver o Titanic foi 250 mil dólares, se não me falha a memória, o que convertendo para reais dá mais ou menos um pouco mais que 1 milhão de reais. Se a pessoa pode dar 1 milhão num bagulho desse como se fosse um troco, como algo que tipo assim, é irrelevante, totalmente irrelevante. Pô, é de boa. Mano, é uma diferença muito absurda, velho. Tipo, beleza. Outro dia desse eu tava vendo, inclusive, uma reportagem na televisão, e eu falei tanto de vulcão, porque eu tava vendo que tem uma expedição pro vulcão ativo lá na Ásia, que os caras pagam 2 milhões de dólares, né, que dá muitos reais, dá 10 milhões de reais, para ir numa expedição, numa cápsula não sei da onde, que protege do calor, para meio que descer próximo do vulcão ativo, pô, na cratera, eu não sei como é que chama o nome, eu aprendi isso na escola, mas não lembro mais, né? Enfim, você desce na cratera ali do vulcão ativo, meio que protegido do calor, para ver de perto um vulcão ativo. Tipo, mas, sabe, você tem 10 milhões de reais, 2 milhões de dólares para dar, e algo que não faz diferença nenhuma na sua vida, corresponde a nem 0,00001% do seu patrimônio, você vai fazer essas coisas. Então, esse tipo de consumo ostentatório, esse consumo de alto luxo, esse consumo aberrante, essas classes parasitárias que vivem basicamente da renda, da dinâmica de acumulação capitalista, Lenin, no começo do século XX, já estava debatendo isso. Está dizendo assim, ó, há uma tendência de se formar uma camada parasitária gigantesca no imperialismo. Essa camada parasitária é totalmente descolada de coisas mais imediatas do processo capitalista, como a produção, como o interesse.
do crescimento econômico. Aqui eu abro até um parêntese. Veja, tem todo um debate de um pessoal do Rio de Janeiro, economistas progressistas, críticos, que fazem um debate que a burguesia não se interessa por crescimento econômico, porque há um descolamento radical entre o nível de crescimento econômico da burguesia e a sua taxa de lucro. Tanto é assim que no Brasil, desde o governo FHC até hoje, o crescimento brasileiro do PIB é medíocre e, na prática, considerando o crescimento populacional anual do país, o Brasil não cresce, né? Porque assim, sei lá, o PIB cresceu 2% ao ano e você teve um crescimento populacional próximo disso, a gente está falando de um não crescimento, né? Objetivo. Então, tipo assim, a economia brasileira não cresce há mais de 30 anos, mas a taxa de lucro da burguesia, das diversas frações, nunca deixou de crescer. Esse processo de descolamento dos processos produtivos mais imediatos, de descolamento, inclusive, da relação taxa de lucro, nível de crescimento da economia, taxa de lucro, nível de investimento, isso é uma característica que se aprofunda de maneira radical no imperialismo, na era do imperialismo, já é uma tendência em si. Esse processo que Johnny está se referindo é um processo que vai acabar levando ao dimensionamento do capitalismo de forma global e que vai manter os processos de acumulação e os processos de enriquecimento da taxa de lucro da burguesia, mantendo os países na situação que eles economicamente são inseridos na dinâmica global, né? Vide aí, por exemplo, como várias empresas estrangeiras têm seus negócios em vários países do chamado sul global, né, do antigo terceiro mundo, e que conseguem lucrar muito com o processo de especulação financeira nessas regiões. Do capitalismo, mas se aprofunda de maneira radical como tendência dominante da economia capitalista na sua era imperialista, tem um outro aprofundamento radical com a financiarização e o neoliberalismo, né? E esse processo neoliberal de financiarização continua vigente e também se aprofundando no mundo, potencializando essa tendência das classes parasitárias que têm um nível de riqueza assustador, e que, por estar num nível tão descomunal, tão surreal de riqueza, se dão ao luxo, inclusive como elemento de distinção de classe, de marcador de classe, de ter um consumo que nós, pessoas normais, consideramos bizarros. Eu considero bizarro dar R$1 milhão num terno. Assim. Não. Eu considero bizarro dar 300, 400 mil numa garrafa de uísque num vinho, assim. Eu considero bizarro dar 20 milhões num carro, mas eu sou pobre. Mas mesmo que eu fosse rico, eu seria um rico com noção, né, gente? Mas eu sou pobre, vocês são pobres, a gente é pobre, a gente é trabalhador, tá ligado? Mas a dinâmica de realidade dessa galera é tipo meio que essa, sabe? Vocês já pararam pra pensar, por exemplo, e eu vou insistir no exemplo de Jorge Paulo Lemann, que um filho ou uma filha do Jorge Paulo Lemann não deve saber o que é pagar R$30 numa blusa, que tipo, essa blusa aqui foi R$30, gente, comprei na Catan. Essa blusa aqui foi R$30, assim. Tipo assim, um filho bilionário simplesmente sabe não nada. sabe isso. Tem uma cena muito emblemática de Succession, que é na primeira temporada, eu acho. Tem uma hora que o Roman tá falando que ele quer herdar a empresa, não sei o que lá. E aí eles estão falando de negócios, aí o Logan vira pra ele e fala, quanto custa um litro de leite? E aí o moleque fica com um ponto de interrogação na cabeça. E o cara fica, quanto custa um litro de leite? Você não sabe, né? Isso que você não é bom pros negócios, que você tá descolado da realidade. Você não sabe o que tá acontecendo. Muito bom. Pra ele é normal ir numa loja de luxo, de algum lugar, de alguma boutique e tal, comprar uma blusa por $5 mil, $6 mil. E tá. Eu lembro que o finado MC Kevin, ele tava em Dubai com a companheira dele, ele comprou uma bolsa pra ela. Isso. E ele falando assim, comprei uma bolsa aqui pra meu amor, e essa bolsa foi 400 mil. Aí mostrou a bolsa, eu falei assim, porra, 400 mil nessa bolsa aqui em Caruaru. Em Caruaru é vendida por R$60. Né? Tem uma marca diferente aí, um courozinho melhor, mas é isso. 400 mil conto numa bolsa, tá ligado? Tipo, e é isso. E aí o MC Kevin nem era bilionário, né? Não, isso daí... rico, bem... Imagina, 400k numa bolsa, velho. A sacola do mercado faz a mesma coisa. Isso pra ele é uma realidade...
para ele era uma realidade, imagina para um bilionário, para alguém que vem de família bilionária, que é a terceira, quarta, quinta geração da família, que é tipo assim, podre de rico. Então, sim, veja, quando a esquerda usa o chavão, bilionário não deveria existir, não deveria mesmo, sabe? E, tipo assim, a burguesia em si já é inútil. Você concentrar o nível de riqueza nas mãos de uma pessoa, o que correspondente, sei lá, de um estado inteiro de 10 milhões de habitantes, é um negócio assustador. Você pega as 10 pessoas mais ricas do Brasil, elas concentram a mesma quantidade de renda que metade da população trabalhadora brasileira. Isso significa, concretamente, que 3 ou 4 bilionários desses têm mais renda que toda a população de São Paulo, né? Mais de 40 milhões de habitantes, sabe? Então, é uma tendência do capitalismo. Esse caso é bizarro, esse caso ganhou mídia e tal, mas todo dia está sendo girada a roda de um mercado de luxo milionário para bilionários, para uma classe parasita que só precisa, quem sabe, uma vez por semana ligar para o corretor do seu fundo de investimentos ou para o gerente da sua conta num paraíso fiscal e perguntar como é que tá os rendimentos, os investimentos dele. E é isso, pô. A pessoa não... investimento que ele tem e vai para alguma praia do inferno gastar 10 milhões numa noite num cassino. E é isso. É por isso que, inclusive, dentre outras coisas, é muito burro a ideia que o capitalismo deu certo, né? Tipo assim, beleza. Ele deu. Paulo Lehmann, eu realmente acharia que o capitalismo deu certo. Ele deu certo pro Lehmann, né? Mas não é o caso. Então, recomendo muito que vocês leiam o livro do Lenin. Muito bom, viu? Etapa superior Livraço do capitalismo, para entender as origens históricas desse comportamento aberrante e amoral da burguesia. Aberrante até de vaca, né? De boi, de gado. Porque eu considero amoral você gastar 1 milhão para ver o Titanic. Claro, Lenin não explica a burrice, né? Nesse caso específico, os bilionários... muito triste aí, gente, muito triste. Os bilionários foram burros, porque eles entraram num cano de PVC. Eu, que não sou marceneiro, não tenho esses dotes aí, né? Eu conseguiria fazer aquele submarino. Me desse uns 100 metros de cano, um serrote, uma furadeira, né, uma lixa, eu fazia aquele submarino. Esses caras, eles foram burros, beleza. Tem pessoas que são burras. Ai, ai. Mas esse comportamento, essa disposição de um gasto gigantesco de capital, porque um bilionário que tem um volume de riqueza assustador, porque é uma classe ociosa, isso está bem explicado lá no Lenin enquanto tendência. Muito bom. Tem que ler várias outras coisas, mas é um começo de estudo muito legal. Faltou o controle de PlayStation. Imperialismo, etapa superior do capitalismo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado muito do bom, vídeo hein? do canal. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar. Boa, bem demais. Vocês já sabem, esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio a partir do mandar Pix aqui ou do Apoia-se. A você, meu muito obrigado. Um beijo e até muito a próxima. Muito bom, excelente. Muito bom. Muito bom. Jones é foda, pô. E isso, né? Bilionário tá aí pra ser parasita e ficar no fundo do mar.